É que quando você resolveu em 2 anos, em 1 ano, 2 anos ali, sempre tinha mais coisa pra resolver, né? Pra melhorar, pra melhorar, pra melhorar. Exatamente. Ali aconteceu o seguinte. Quando eu entrei, a primeira coisa que meu pai fez, ele falou, poxa, você precisa ir conhecer o mercado. Eu fico aqui muito dentro da empresa, eu trabalho muito tecnicamente os departamentos técnicos e eu preciso que alguém entenda melhor o mercado. E aí eu comecei a fazer um tour pelo mercado e comecei a perceber, e assim, por um lado veio uma tristeza, né? Tipo, poxa, nossa empresa é muito pequena. Né? Até para mim, como vislumbrando algo, né? Pô, aqui vai ser difícil. Porque na época a empresa chamava Fechoplast, por quê? Porque ela veio de origem da injeção plástica. Então eram aquelas peças plásticas, as guias, as caixas dreno e etc. Já tinha alguns produtos de alumínio e tinha uma enorme fama de roldana. Então, lógico, a empresa nasceu de uma inovação muito grande, que era a injeção plástica, e perdurou como a principal durante muitos anos. Os nossos concorrentes vieram a começar a injetar plástico no final dos anos 90. Então a gente Eles já estavam dominando. dominava esse setor, roldanas e peças plásticas. O meu pai dominou por décadas, né? Foi mais de 2 décadas dominando o mercado. Aí que, falando até o nome das empresas, o Dinese e Fermax, que hoje em dia, né, tem uma concentração, até porque o mercado não é muito grande. Eles começaram também a fazer as peças plásticas e também fazer as roldanas. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, pô, o negócio é o seguinte... Tá funilando. Tá funilando. A gente vai... mercado, vai expandir. Se a gente Se não invadir nosso fizer espaço, alguma vai invadir o coisa, espaço deles. já começa a fechar a porta aí, tá tudo bem, né? Ninguém vai quebrar, tá todo mundo economicamente, financeiramente bem. Tranquilo. Mas a gente não vai conseguir sobreviver num mercado onde que os grandes... eles tinham toda aquela parte de alumínio, fecho maxiar, braço, fecho concha, dobradiça, maçaneta, fechadura. Ele tá invadindo nosso espaço agora. Porra, eu lembro claramente, cara, fui orçar uma obra grande, aí o cara me passou uma lista, devia ter uns 100 itens, assim. Aí eu fui orçar, tinha 8 que a gente fabricava, né? Eu olhei assim, falei, pô, cara, e aí? Aí eu cheguei, ainda o cara me dando uma baita de uma atenção, era uma indústria grande de São Paulo. Aí o cara me dando uma baita de uma atenção, aí eu fui lá, ele falou, cara, ó, deixa eu te mostrar aqui, seu concorrente orçou todos os itens. E eu até lembro do número hoje. Assim, era tipo 100 mil reais, que seria uma obra hoje de uns 800 pau, né? Caralho. Aí, em componentes é muito, né? E aí eu olhei assim, o meu orçamento dava 7 mil reais. Né? Então tinha 7% da obra para entregar para o cara, né? Ele falou, poxa, André, eu vou ver o que eu consigo aqui, mas é difícil, porque normalmente os caras me apertam para fechar a obra toda. Com o único fornecedor. E aí a gente perdeu essa obra, de fato, né? Foi aí que eu cheguei, falei, pô, rapaz, a gente precisa Foi a virada, então. fazer alguma coisa, porque não faz sentido a gente permanecer nesse mercado com uma parte do portfólio. Na época as revendas começaram... Você lembra que ano que era isso, mais ou menos? 2001. Você já tinha acabado de entrar, já Tinha acabado de entrar. Que eu já falei, pô... Seu pai tava fadado ao fracasso se você não mudasse. Se vocês não... Não, fadado ao fracasso não, porque a história dele já é de sucesso e perdura de sucesso, mas naquele negócio em específico... Naquele componente ali para esquadria, injetava ali... No... Ali ele atuava muito de revenda, e o que acontecia com as revendas, né? As revendas, elas pegavam e faziam as peças que tinham muito volume, desenvolviam um moldezinho no carinha da esquina, pegava aquelas injetoras de cabrito que chamavam, né? E comprava desses caras. Isso acontecia com uma certa frequência. Foi, pai, de um lado aqui a gente está perdendo espaço na revenda, do outro lado a gente tem os grandes aí, que são grandes, né? Fazendo a parte de injetados e roldanas também. Os caras começaram, né? E aí? E aí foi. Ele coçava a cabeça, eu lembro disso. E eu já pensando, vou sair, né? Vou sair. Meu ano já tá batendo. Aí eu lembro que a gente foi ver de comprar uma empresa concorrente, que na época o cara já queria desistir, mas
Menor ou do mesmo tamanho? Na época era mais ou menos do mesmo tamanho, mas atuava na parte de alumínio. Ah, tá. Tinha mais know-how para alumínio. Tinha mais know-how para alumínio. Só que o padrão que a gente tinha no injetado, porque meu pai veio da indústria automobilística, e o padrão que a gente tinha nas roldanas era um padrão alto. Alto. É porque automobilístico você já falou que é alto nível. E essa empresa, ela trabalhava, com todo o respeito, mas ela trabalhava porque existe isso, né, numa segmentação mais econômica. Sim. Então não fazia sentido esse mix de padrão, né, no alumínio, que seria naturalmente os produtos mais nobres, ter uma questão no produto de mais baixo padrão e nos injetados de roldanas um produto de alto padrão. Aí, poxa, meu pai ficou, eu lembro perfeitamente, meu pai ficava olhando para mim e falou assim, eu vou fazer. Eu falei, beleza. Meio contrariado. Eu vou fazer. Não, eu acho que até ele se empolgou um pouquinho, né? Entendi. Você mostrou o lado bom, né? Você chegou com os números, né? Como você já estava na administração, já tinha feito intercâmbio, tudo, você já estava com a visão mais de escala, né? E aí que começou a história. E aí eu peguei um gosto, e aí falando um pouquinho do surgimento da empresa, né? Eu peguei um gosto por inovação. Peguei um gosto muito grande por inovação. E isso, né, a gente fala... Eu falei até agora sobre a parte que a empresa ela tinha só as peças plásticas e roldanas. Mas uma questão que, poxa, tem que ficar muito clara, né? A Fechoplast, quando ela surgiu, né, não era só uma indústria inovadora para o setor. Era uma indústria inovadora... Para a época. Para a época. Porque a injeção plástica era um conhecimento super de especializado. Só pessoas que estudavam muito, que tinham feito uma especialização muito forte, que tinham um dom, inclusive artístico, muito bom nas construções dos moldes. E o conhecimento de matéria-prima, metalografia... Experiência. E é exatamente o que a gente vê hoje desse pessoal que desenvolve aplicativos. Verdade. Então... Você pega um cara que é extremamente inovador hoje, que desenvolveu um aplicativo e tal. Era o meu pai quando ele fez a Fechoplast lá em 1973. Caraca. Ele manjava de um negócio que era fora da curva. Então, ele trouxe para o mercado de esquadrias uma tecnologia que era a injeção plástica e aquilo tinha uma necessidade, inclusive mecânica, de ter algumas peças plásticas. Porque o atrito de alumínio com alumínio não funciona bem numa esquadria que precisa de um movimento. Então, ele trouxe essa tecnologia da indústria automotiva para dentro da construção civil. E, na época, inclusive, na indústria automotiva, estavam se fazendo vários testes, né? Eles tentaram fazer farol de plástico. Chegou a ter, né, farol de plástico. Meu pai fez um projeto, inclusive. Seu pai, ele é formado, projetista? O que ele fazia? Ferramenteiro. Ferramenteiro. Muito técnico. Você imagina, a gente pensa em centímetros, ele pensa em... milímetros. Décimo de milímetro. É isso. Ferramenteira, é isso. Então a empresa ela começou com inovação. E aí que eu acho que vem um DNA da empresa que foi muito importante para a posição que ela está hoje. A gente nunca se preocupou em ser o melhor ou ser o maior, mas sim trazer produtos que eram extremamente inovadores. A grande questão, que na minha opinião faz uma empresa perdurar, é ser diferente das outras. E é isso que eu estou sempre buscando com a física. E a inovação traz isso. A inovação traz isso. Exatamente. Então você sempre vai ser diferente. Sempre vai agradar alguém. E esse alguém sempre vai comprar de você. E vai ser seu vendedor. Exatamente. Isso vai trazer uma perenização da sua companhia. Então, eu fico pensando, olhando o mercado, o meu mindset nunca vou fazer melhor que aquele. Ou vou ser maior do que fulano. Não. Meu mindset é, o que eu posso ser diferente desses caras? Né? Aonde que eu posso ser diferente desses caras? E aí que está... Eu acho que a grande estratégia que as empresas deveriam pensar. Porque normalmente, né, o cara fica pensando, eu quero fazer alguma coisa mais barata do que o meu concorrente, ou quero fazer uma coisa, quero ser maior que ele,
Tudo bem, são estratégias, mas eu acho que a estratégia É de mais ego, né? perenização... Parece. Parece uma briga de ego. Eu quero ser maior, eu quero quebrar o outro cara. Eu acho que é um mindset meio do mercado. Eu não sei se é ego, mas eu acho que Uma cultura. é uma cultura. Uma cultura. Eu acho que o desafio acaba se tornando esse, mas, na minha opinião, eu acho que se tivesse cada um procurando um nicho ou uma especialização, a gente teria muito mais criatividade, teria muito mais portfólio distinto. Muito mais produtos. Muito mais produtos, quer dizer, uma diversificação muito maior e possivelmente uma margem muito maior, uma lucratividade muito maior para todas as empresas, porque você agradaria aqueles que, De modo geral. de modo geral. Então,